Gente, vocês podem tomar o seu lugar. Bom, como foi projetado ali, nós vamos falar hoje sobre o nosso bom pastor. E até por isso que eu pedi para o pessoal deixar, no louvor, deixar essas luzes acesas, dessa forma, porque eu acredito que o bom pastor, né, a gente pensar sobre o bom pastor que a Bíblia fala tantas vezes, a gente vê diversas e diversas vezes a Bíblia falando da relação de Deus como um bom pastor e de nós como ovelhas. A gente vai ver desde o primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, em Gênesis 4, aparece menção do pastoreio de Deus, e aí a gente vai ver em Apocalipse, nós vamos ver o pastoreio de Deus. Nós vamos ver de quando Deus manda as cartas às igrejas, que ele fala, o anjo da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Esmirna. Na verdade, anjo, no contexto do grego, ele significa pastor. Então, ou seja, não é que cada igreja tem um anjo, um protetor, unção, alguma coisa, não. O anjo que fala em Apocalipse são os pastores daquelas igrejas, ao líder da igreja. Então, a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus usando essa figura de linguagem entre ovelha e pastor. E se Deus usa tanto essa figura de linguagem, é porque ela é importante, é porque ele é realmente algo que traz importância, porque tudo que é importante Deus fala bastante, e o que não é importante Deus não fala. Então, a gente não vai ver Deus falando sobre como que os anjos são, o sexo dos anjos, a linguagem dos anjos, porque isso não é importante. Mas se Deus ele dá tanta ênfase entre a ovelha e o pastor, é porque Deus é nosso bom pastor. Então eu quero falar hoje sobre qual é essa importância de nós entendermos ao longo da nossa história, da história da humanidade, como nós podemos entender como Deus ele conduziu, porque aqui vamos lembrar, pastor, a palavra pastor não é o pastor da igreja, mas é o pastor de ovelhas. E nós, enquanto ovelhas, estamos sendo conduzidos pelo bom pastor, nós estamos sendo guiados pelo pastor eterno, Jesus que é o nosso pastor eterno. E o que Deus espera da gente enquanto ovelhas? Porque o pastor nos guia para algo, o pastor nos guia para um destino. E qual é o destino que nós temos em Deus? Qual é o destino que Deus tem para nós enquanto ovelhas? Se Deus é um bom pastor e está conduzindo a gente, para quê, para onde e para que momento? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, qual é a resposta que nós damos ao Senhor, e também eu quero falar para a gente entender o que o que Jesus pensa de nós enquanto pastor, e como está o nosso coração em relação a Deus, porque muitas vezes nós podemos nos sentir culpados, nós podemos nos sentir desorientados, perdidos. E sim, nós vamos olhar, a gente olha para nós, a gente vê falha, sujeira e pecado, a gente olha para Deus, a gente vê alguém perfeito. E a gente fala, Deus, essa conta não fecha. Tipo, por que você que é perfeito faz questão de ter alguém imperfeito como eu? Por que alguém majestoso, soberano e poderoso faz questão de ter a minha pessoa, de ouvir? A Bíblia fala que Deus ama o som da nossa voz. Gente, por que Deus faz questão de ouvir a nossa voz? Por que Deus faz questão de ouvir as nossas orações? Deus tem anjo que canta perfeitamente, Deus tem no céu, tem o apóstolo Paulo, tem Davi, foram pessoas enormes, mas Deus ainda faz questão de olhar para a gente. Por que Deus faz questão de olhar para a gente? E é sobre isso que eu quero falar. Eu estava pesquisando, e a palavra ovelha na Bíblia aparece mais de 200 vezes. Mais do que a palavra igreja. Ovelha aparece mais de 200 vezes. E a palavra pastor, e 90% estava nesse relacionamento de pastor de ovelhas, mais de 100 vezes. Então eu vejo que Deus ele fala bastante daquilo que é importante, né? É que nem uma prova, geralmente cai o que é importante, né? Geralmente os nossos professores dão mais atenção para os assuntos mais importantes. Da mesma forma, se Deus deu tanta atenção para falar mais de 200 vezes sobre ovelha, mais de 100 vezes sobre pastor, é porque nós precisamos aprender sobre isso. E
Então a gente precisa entender que o pastoreio, duas coisas que existe desde que o mundo é mundo, é agricultura e pastoreio. As primeiras coisas, quando começou a história do planeta Terra, você pode ver desde o religioso ao ateu, é agricultura. A ciência fala de que a sociedade só se formou porque um dia o homem começou a plantar e ele viu que dava certo, e ele viu que ele precisava plantar para ele comer. E um dia o homem começou a criar animais porque ele precisava dos animais para ele viver. E então a agricultura e o pastoreio são as coisas mais antigas que você vai ver na Terra. E nisso a gente vai ver, e também com a Bíblia não é diferente. A primeira profissão que aparece na Bíblia é o pastoreio e o agricultor. Como que a gente vê isso? Caim e Abel. A Bíblia fala, Deus cria céus e terra, os 7 dias, toda a questão. Deus cria Adão e Eva. Adão e Eva, em Gênesis 3, eles pecam, eles falham, e aí a nossa história então começa. Aí começa tudo que a gente vê pela frente. E aí nasce Caim e Abel. E Caim e Abel, a Bíblia fala, então Caim se tornou... Deixa eu falar errado. Caim se tornou agricultor de colheitas, e Abel se tornou pastor de ovelhas. A gente vai ler, eu vou ler rapidamente, aqui em Gênesis 4, só para a gente contextualizar. Fala, tempos depois deu à luz a Caim e Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, apresentou-se parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se ofereceu, ficou transtornado. E aí a gente conhece a história que daí Caim mata Abel. A gente conhece... Então, a gente vê logo que a primeira vez que aparece a palavra pastor na Bíblia, a gente já vê que tem problema. A gente vê que essas dificuldades de lidar, primeiro estava lidando com ovelhas, e depois também de lidar com o irmão dele. E a gente vai ver lá na frente que Caim mata Abel. Então, a gente vê o assassinato, o primeiro assassinato da história foi um assassinato de um pastor de ovelhas. Só que, por que ele foi um assassino? Por que Caim decidiu matar Abel? Porque Caim ofereceu. Porque Abel ofereceu uma parte do seu rebanho para Deus e ofereceu o seu melhor para Deus. E Caim não ofereceu o seu melhor para Deus. Logo, Deus falou, eu não recebo. Então, ou seja, Deus ele conhece o nosso coração para saber aquilo que a gente entrega de coração e aquilo que a gente entrega de qualquer jeito, sabe? Às vezes a gente pode pensar, não, tipo... eu vou entregar isso de qualquer jeito, e até algumas pessoas nós podemos enganar, mas Deus a gente não consegue enganar, sabe? Deus a gente pode, às vezes, sei lá, ir a algum lugar que a gente nem estava afim de ir, e a gente vai lá, faz a educação para estar com a pessoa simplesmente por educação, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a intenção do nosso coração. E a gente vai ver em Gênesis 4,16, a partir do momento que Caim mata Abel, só para a gente dar um contexto sobre essa vida do pastoreio, a gente vê que a Bíblia fala, então Caim saiu da presença de Deus e se estabeleceu na terra. E aí a gente vai ver que ao longo da história, Caim foi a primeira pessoa que fundou uma cidade, que fundou um estado, que fundou uma organização. Foram os descendentes de Caim que tentaram construir a Torre de Babel. Então a gente vai ver já essa divisão e essa confusão. E a gente vai ver que ao longo da história, só que com uma informação extra, Deus nunca na história construiu uma cidade. Deus nunca mandou o homem fazer cidade. Deus mandou o homem se multiplicar e o homem viver em família. Deus mandou o povo se juntar como um povo de Israel, mas não como uma cidade nem como uma nação. Mas o homem ele tem esse desejo de ter controle, tem esse desejo de ter poder, tem esse desejo de ter glória. E a primeira cidade foi construída por um assassino que era Caim. E a gente vai ver vários transtornos que tiveram ao longo da história de Caim. Porque, gente, nunca um governo na história vai dar certo. Porque a gente está falando que as cidades e os governos começaram com um assassino. É claro que não vai dar certo, e Deus não mandou. Então, ou seja, a gente vai ver problema em política, não é porque as pessoas são ruins, é porque
isso não foi Deus que mandou, não foi Deus que deu ordem para o homem formar cidade e estado, mas é a maneira que a sociedade se construiu. É por isso que todo governo, ele está fadado a dar errado. Ou seja por corrupção, ou seja por egoísmo, ou seja por poder, que as pessoas se consomem por poder, porque o único reino de paz, de justiça e de alegria é o de Deus. A Bíblia fala que um dia uma cidade vai vir, e a única cidade que Deus mandou fazer é a Nova Jerusalém, e ela vai descer do céu. Então, só que daí a gente vai lembrar que Jesus fala também que Ele é o bom pastor. Só que se Jesus é o bom pastor, e a gente vê que o nosso bom pastor também morreu. Só que a gente vai ver duas dinâmicas. O primeiro pastor morreu, e a Bíblia fala que trouxe maldição sobre a terra. Caim matou Abel, e então veio maldição sobre a terra por causa do sangue de Abel. Porém, quando o bom pastor morreu, trouxe salvação para todos nós. Então, enquanto a morte do primeiro pastor trouxe maldição e castigo, quando na cruz morreu o bom pastor, nós tivemos salvação e vida eterna. E é por isso que Isaías fala para a gente em Isaías 53, que o castigo, a maldição que nos traz a paz, estava sobre Jesus. Aquele pastor recebeu aquela maldição, a maldição de Caim e de Abel, mas hoje ele nos trouxe a paz. Então, no começo da história, nós vemos um pastor que morreu em pecado e nos trouxe maldição, mas hoje nós temos um pastor eterno, um bom pastor que nos traz a paz. É por isso que nós podemos descansar nessa verdade, de que o bom pastor, ele vai nos conduzir, ele vai cuidar da gente, sabe? Ele não perdeu o controle da história. E a gente vai ver, ao longo da história, todo mundo que aparece na Bíblia, de alguma forma, está envolvido com o pastoreio. Jacó, a gente vai ver, Abraão era pastor de ovelhas, também tinha seus rebanhos e ficou rico dessa forma. Jacó, a mesma coisa, pastor de ovelhas, ficou muito rico ao ponto que ele foi expulso da sua cidade, da região que ele estava, porque ele era muito rico como pastor de ovelhas. Moisés, antes de libertar Israel, ele fugiu do Egito, porque ele tinha matado uma pessoa, e aí ele foge do Egito, e ele fica 40 anos em outra terra, sendo pastor de ovelhas, numa terra estrangeira. Depois, Deus manda ele pastorear e conduzir o povo de Israel. Então, a gente vai ver nisso. Davi, antes de ser rei, foi pastor de ovelhas. Com Isaías, Deus usa a linguagem de pastor. Com Jeremias, com Oséias, com Amós. Com diversas pessoas ao longo da história, Deus usa a linguagem de pastor. A gente vai ver, depois no Novo Testamento, a gente vai ver já os apóstolos se tornando pastores espirituais da igreja. Então, eles já eram pastores enquanto líderes espirituais, mas a gente precisa entender algumas características. Eu vou ler uns textos depois. As características da ovelha. Por que Deus ele fez questão de usar essa linguagem de pastor e de ovelha? Bom, se a gente for pensar, um dos animais mais frágeis do meio dos animais é a ovelha. A ovelha, ela chega a ser até engraçado e até cômico. Por que Deus ele fez questão? Porque a ovelha é míope, a ovelha é burra. Ela dentro dos animais, ela é considerada um dos que tem o menos intelecto, assim, porque ela tem a memória muito curta. Ela se perde muito fácil. A ovelha, ela é extremamente medrosa. Um conto que eles contam lá no Oriente Médio é que a ovelha ela é tão medrosa que quando ela vai beber água, ela vê o próprio rosto e ela fica com medo. Então, literalmente, alguém que se vê no espelho tem medo dela mesma. E aí os agricultores do Oriente Médio falam que tem a ovelha que morre de sede, porque na hora que ela vê ela mesma, ela fica com medo e ela não bebe água. Então, esse é o ponto que é a ovelha. E Deus, ele, por alguma razão, ele viu isso, alguma coisa parecida com a gente. Então, além disso, aí você vai ver que a ovelha, ela é um ser que ela não sabe viver sozinho. É engraçado porque a ovelha, ela fica meio perdida se ela tiver que viver sozinha, porque ela é feita para viver em rebanho. Até eu vi uma expressão de um pastor explicando, ele falou cara, da mesma forma que a ovelha não foi feita para viver sozinha, o homem também não é uma ilha, ele é feito para viver em comunidade. Então, e a gente viu, ao longo da pandemia, que o isolamento, que a gente às vezes tem que ficar trancado dentro de casa, não fez bem para ninguém.
Infelizmente, a gente sofreu muito psicologicamente, sofremos muito em todos os sentidos, saúde mental, saúde física, saúde emocional. As nossas amizades, muitas amizades se enfraqueceram por causa desse distanciamento. Então, nesse sentido, eu vejo muito que nós, assim como as ovelhas, também não fomos feitos para viver sozinhos. E a gente vai ver de que a ovelha, ela também tem essas características desse medo, porque ela é frágil, ela não é um animal predador. Então, ou seja, diferente de um leão que ataca para sobreviver, a ovelha, coitada, ela tem que achar um pasto para ela viver, ela tem que achar uma grama para se alimentar, ela tem que achar uma água que também não pode ser muito funda, senão ela se afoga. Você vai ver que a ovelha cai e às vezes ela não consegue se levantar. Então a gente vai ver diversas características ao longo da ovelha que elas necessitam de uma comunidade e elas necessitam de um pastor. A gente vai ver ao longo da Bíblia, eu vou só citar alguns casos. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, ele pega a sua bolsinha de pastor, as suas pedrinhas, e ele enfrenta o gigante, enquanto um pastor de ovelhas. Então a gente vai ver a cena de um pastor de ovelhas lutando com o gigante, e não, realmente não faz sentido, mas alguém que tinha capacidade de paciência de conduzir as ovelhas, era alguém que tinha realmente muita paciência para lidar com tudo isso. A gente vai ver de que em Salmos, a gente vai ver diversas menções sobre o pastoreio. A Bíblia fala que Deus escolheu Davi, o seu servo, e o tirou dos seus currais para pastorear não somente ovelhas, mas também se tornou pastor de Israel. E o povo descendente de Deus, com coração sincero, Davi cuidou deles e o conduziu com sensatez. Então a gente vai ver, assim como Davi tinha que ter a paciência, de que, gente, a rotina do pastor era basicamente assim. As ovelhas elas não se alimentavam na fazenda. Porque a gente imagina assim, por exemplo, hoje em dia, como que funciona? As ovelhas ficam presas em um lugar, o dono abre, elas se alimentam, ou ele dá comida para elas voltam, dormem, elas andam um pouco, depois voltam. Mas não era assim. No Oriente Médio, a vida do pastor não era assim. A vida do pastor era, eles estavam no curral, ele abria elas do curral, eles tinham que passar por um deserto todos os dias, porque Israel é uma região desértica. Eles tinham que passar por um deserto todo dia, levar elas para um oásis, onde ia ter grama, onde ia ter água, e aí conduzir elas para elas se alimentarem durante o dia, e aí chegava 4 horas da tarde, ele tinha que voltar, porque também elas não podiam muito com o calor, também não podiam muito com o frio, e aí ele voltava. E era isso, dia após dia. Dia após dia. Era tensão. No meio do caminho, ele tinha que contar se estava faltando alguém, achar, está faltando alguém, volta, pega de novo. Se elas estavam sendo desviando assim, tinha que trazer para perto. Então, a gente vê que Deus escolheu Davi para conduzir não somente um rebanho, mas um povo. E a gente vai ver de que Deus envia Jesus não para apenas nos salvar, porque não é apenas um presente de salvação, mas é um convite à condução de Cristo. Nós somos convidados na cruz a caminhar atrás do nosso pastor, Jesus Cristo. Sabe, ele abriu o caminho. Quando a Bíblia fala que Jesus abriu um caminho, se ele abriu um caminho, é porque a gente deve andar no caminho. O povo da fé, eles eram chamados de o povo do caminho. A gente vai ver outras menções sobre pastor na Bíblia, em Isaías 40, eu só vou citar também o texto. Isaías 40, a gente vai ver a mensagem de João Batista e a profecia de João Batista, de que o mensageiro, e o texto fala assim, como um pastor, ele alimentará o seu rebanho e levará os cordeirinhos nos braços, e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas como as suas crias. A gente vai ver de que Deus, ele levanta mensageiros para anunciar o evangelho. Deus levantou João Batista, Deus levantou os apóstolos, os discípulos, Deus levantou a igreja, mas para uma finalidade. Deus levanta a igreja, Deus levanta os cristãos para que nós apontemos para Cristo. João Batista, a vida de João Batista, Isaías 40, do 1 ao 6, vai falar sobre a vida de João Batista, e Lucas 1 e 2 vai falar também sobre a vida de João Batista. João Batista tinha uma função. Ele fala assim:
eu estou apontando para aquele que vem. Eu preparo o caminho para aquele que vem. E a missão de João Batista era, ele apontava para Jesus. Ele apontava para Jesus. Quando Jesus chega, João Batista, ele tinha uma certa fama, ele tinha um certo reconhecimento. E aí quando Jesus chega, que ele falou, cara, que todo mundo pensava, e dentro da teologia, o pessoal pensa de que era muito comum desenvolver ministério itinerante que nem João Batista, que ficava gritando por aí, nas praças, nas cidades, era algo comum. Mas na hora que João Batista, ele tinha tudo para, fazer algo com Jesus e crescer seu ministério, crescer sua influência, até mesmo ganhar mais dinheiro, João Batista, ele olha para os seus discípulos e fala, é ele, vai atrás dele e pode me deixar. E a Bíblia fala de que diversos discípulos de João o deixaram e foram seguir a Cristo. E, gente, o nosso papel enquanto cristão é isso. Fazer discípulo de toda a tribo, língua e nação, Mateus 28, é isso. É apontar para Jesus, é apontar para Cristo, é apontar para que as pessoas sigam a Cristo, porque Ele é o pastor. E como um pastor, como Isaías 40:11 diz, como um pastor, Ele alimentará o rebanho, levará como cordeirinho nos seus braços, e os carregará no coração, e conduzirá eternamente com cuidado, como se fossem as suas crias. A gente vai ver e vai ter também circunstâncias que Deus vai usar pessoas e circunstâncias para trabalhar conosco, para falar conosco. E às vezes, gente, a gente vai ver mais na frente, de que Deus também usa pessoas ruins e situações adversas para pastorear o nosso coração. Isaías 44 vai falar de que Deus usou o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, rei da Síria, ele fala, e digo que Ciro é o meu pastor e cumprirá tudo aquilo que eu mandar sobre Jerusalém, e então ele os conduzirá. Então a gente está vendo que Deus usou um rei que não era crente, que não acreditava em Deus, mas Deus usou aquele rei, aquela circunstância, a circunstância de Israel estar preso, para ensinar e disciplinar Israel. Então, gente, às vezes Jesus vai nos conduzir através de pessoas que não são tão boas para nós, de pessoas que não necessariamente gostam da gente, de circunstâncias que não são fáceis, mas isso é Deus conduzindo a gente ao longo da história. A gente vai ver de que Moisés conduziu Israel também como um pastor, a Bíblia fala, e é engraçado que fala assim, Moisés os conduziu como um pastor, e ele fala, onde está aquele que conduziu através do Espírito Santo? Isaías 63:11. Então a gente vai ver que o pastoreio, ele também é onde o Espírito Santo, quando nós, colocamos essa humildade de, cara, a minha vida é de Jesus, então a gente vai estar humildes o suficiente para ouvir a voz de Jesus. E a gente vai ver Ezequiel, que tem umas profecias em Ezequiel e Zacarias, que fala já mais algo sobre um pastoreio escatológico de Deus, de como que Deus vai conduzir a história da humanidade no fim dos tempos, antes de Jesus voltar, também fala sobre isso. Existem mensagens em Zacarias 10, do 1 ao 7, de mensagens contra pastores que estavam entregues à corrupção. Jesus ele faz 5 mensagens de exortação e de disciplina contra aqueles que pastoreiam não para Cristo, mas pastoreiam para si, pessoas que não apontam para Deus, mas apontam apenas para si. Mas é inevitável a gente falar de pastoreio e a gente não falar do Salmo do Bom Pastor. É inevitável a gente falar, um dos textos mais conhecidos da história é o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pela vereda de justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí o texto continua. A gente vai ver nisso, de que esse é o texto, é um texto central que a gente vai ver sobre o pastoreio de Deus. Vai ter alguns textos também do Novo Testamento. Mas assim, os historiadores acreditam de que Davi escreveu esse salmo, e Davi tem escrito esse salmo antes dele se tornar rei de Israel. Então, ou seja, Davi, ele estava escrevendo isso enquanto ele era um pastor de ovelhas. Davi ele escreve isso, e a gente vai ver de que provavelmente Davi ele escreve isso ao viver a sua vida de pastor.
ao viver, estar envolvido nesse processo e nessa rotina de curral, deserto, oásis. Curral, deserto, oásis. Essa era a rotina de Davi, de dia após dia. E é engraçado de que provavelmente ele tinha que levantar cedo para juntar as ovelhas. Aí ele tinha que abrir a porteira, conduzir eles. Alguns pastores caminhavam sozinhos, alguns caminhavam com outras pessoas. Por quê? Quando eles tinham que andar em dupla, porque quando aquele pastor não estava mais lá, seja por uma viagem, por doença, ou até mesmo se ele tivesse acontecido alguma outra coisa, as ovelhas elas só ouvem exclusivamente a voz dos seus pastores. E aí acontecia que, por exemplo, essas ovelhas, elas ficam com tanto medo que ou elas fogem ou elas se perdem, porque elas não ouvem a voz de outras pessoas. Eu li uma história, isso é recente, já em Israel agora. Um rapaz, ele encontrou um pastor de ovelhas, nos dias de hoje, que ainda conduzia essas ovelhas ainda com cajadinho. E aí a gente vai ver, ele fala, e aí esse cientista, esse arqueólogo, ele viu o pastor com aquelas roupas, com toda aquela estrutura, e ele falou, e ele viu que aquele pastor, ele cantava para suas ovelhas, para alinhar elas, porque algo que eles fazem até os dias de hoje, eles cantam, e aí as ovelhas, elas estão espalhadas, elas se ajuntam, e de alguma forma, elas formam uma fila, e elas formam uma fila indiana, tipo assim, certinho, ao ouvir a canção do pastor. E aí, esse arqueólogo, ele quis fazer uma experiência que ele pegou as roupas do pastor, ele pegou a rotina do pastor e falou assim, eu quero ver como que é isso na prática. Aprendeu a música do pastor, aprendeu a fazer como fazia, aprendeu as roupas, o costume, e aí no outro dia, ao invés do pastor levantar, quem levantou foi o arqueólogo. E aí ele fez tudo, botou a roupa, preparou a comida, preparou tudo, cantou, e na hora que ele foi sozinho, nenhuma ovelha foi atrás dele. E aí o pastor de ovelhas falou assim, elas só ouvem a voz de quem as comprou. Elas só ouvem a voz do pastor delas, e vai ser impossível. Você pode copiar, você pode fazer tudo que eu faço, você pode andar como eu ando, mas elas só confiam em quem lhe traz verdadeira paz e segurança. E a gente vai ver de que essas ovelhas, elas têm um objetivo. Davi não criava a ovelha porque ele gostava da ovelha, basicamente. Além disso, ele também tinha o seu amor, porque o pastoreio também tem que ter paixão. Porque o cara fica indo todo dia, levanta cedo, pega a ovelha, uma fugiu, traz de volta, uma caiu no abismo, traz de volta. A gente vai ver, só que eles tinham o objetivo de vender a lã dessas ovelhas. É muito comum, eles vendiam em média, por ovelha, de 4 a 12 quilos de lã. Então, ou seja, era uma fonte de renda a qual Davi tinha para sobreviver. E acontece ao ponto de que quando um pastor morre e esse rebanho não tem outro pastor, eles vendem essas ovelhas para o matadouro, porque é impossível adestrar ou realmente acostumar e trazer segurança para as ovelhas mais adultas. E a gente vai ver, no Salmo do Bom Pastor, a gente vai ver algumas peculiaridades no texto. O texto fala, o Senhor é o meu pastor. E a gente vai ver por que é o senhorio de Deus. Porque Davi era o pastor do seu rebanho. Davi era o proprietário do seu rebanho. E aí quando nós colocamos que Deus é o meu Senhor e Ele é o meu pastor, é porque a Bíblia fala de que Deus nos criou, então Ele é nosso proprietário, porque Ele nos criou, e Ele é nosso proprietário novamente, porque Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Então, ou seja, e se nós confessamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, logo, nós não somos mais nossos, nós somos de Cristo. O apóstolo Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós estamos debaixo do pastoreio de Jesus, nós estamos debaixo dessa consciência de que Deus nos comprou para si. Sabe, Jesus ele não veio apenas nos salvar e nos tirar do inferno, não. Jesus nos comprou porque Ele faz questão de nos ter e Ele faz questão de nos conduzir.
É por isso que a Bíblia fala que quando Jesus ele parte para o céu, ele fala: vou os enviar o Consolador para que os conduza, ele vos ensinará em toda a verdade. Então, ou seja, enquanto Jesus não está aqui, o Espírito Santo ele nos conduz em toda a verdade, ele nos ensina, ele nos corrige. Então, ele é o nosso senhorio, ele é aquele que nos tem para sempre. E aí o texto fala: nada me faltará. Outras versões que vão trazer uma tradução até um pouco mais exata fala: de nada terei falta, de coisa alguma me faltará. Por quê? A gente vai entender, porque às vezes a gente fala: nada me faltará, parece que eu vou ter tudo que eu quero. Eu quero um carro, Deus vai me dar um carro. Eu quero uma casa, Deus vai me dar uma casa. Eu quero um emprego, Deus vai me dar um emprego. Eu quero alguma coisa, Deus vai me dar. E não é isso. Nada me faltará, não é que você vai ter tudo que você tem, que você quer. Mas quando a gente entende que nada terei falta, porque aquilo que eu tenho é suficiente. E a única coisa que uma ovelha tem do seu pastor é o seu pastor. O que a ovelha tinha, quem era dono do curral não era a ovelha, mas era o pastor. Mas a suficiência da ovelha estava em ter alguém. Sabe, você vai conversar e a gente vai pensar na mesma relação. Se poder conversar com crianças que vêm de um orfanato, elas vão falar que a única coisa que elas queriam era ter um pai e uma mãe. Porque elas falam: não, quando tiver um pai e uma mãe, você não vê criança de orfanato falando tipo: eu quero uma escola legal, eu quero um brinquedo legal. Não, eu quero um pai, eu quero uma mãe, eu quero uma família. Porque ela fala assim: aquilo é tudo que eu preciso, aquilo é tudo que eu tenho, porque eu tiver aquilo, é suficiente. E quando a gente entende que nós somos ovelhas do rebanho de Cristo, eu não vou precisar das outras coisas. Cristo é tudo que eu preciso. E aí, assim como a gente vai ver em Mateus 6:33, porque o reino de Deus é tudo, e as demais coisas Ele vai prover. As demais coisas Ele vai trazer. Então, assim como nesse exemplo que eu dei, uma criança órfã, ela não fica pensando: mas será que essa família que vai me adotar, ela tem dinheiro para pagar a conta? Ela tem dinheiro para ter comida? Ela tem dinheiro para ter uma casa? Não. A criança, ela simplesmente confia de que quando ela tem um pai, quando ela tem uma mãe, ela tem provisão. Ela tem um lar para ela dormir, ela tem comida para ela comer, ela tem amor para receber, ela tem proteção para receber, porque ela confia na provisão de quem cuida dela. E aí a ovelha, e nós enquanto ovelhas de Deus, precisamos saber de que o Deus que eu tenho é suficiente. O fato das ovelhas terem um pastor é garantia de segurança. Porque uma ovelha, quando ela está sendo à venda, ela não está por aí. Um dia ela pode ir para o matadouro, um dia ela pode ser vendida, um dia ela pode ser abandonada, um dia ela pode ser perdida. E nós, se estivermos sem Cristo, qualquer coisa pode acontecer. Nós podemos ser bem tratados, nós podemos ser maltratados pela vida, nós podemos ir para o céu, nós podemos ir para o inferno, mas quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente não é mais uma ovelha desgarrada. A Bíblia fala que nós somos ovelhas encontradas. A Bíblia fala em diversas profecias, em 1 Reis, em profecias em Isaías também, que fala: e Deus vai ajuntar as suas ovelhas para o seu rebanho. Então, gente, se nós estamos aqui, é pela graça de Deus que um dia Jesus nos encontrou. E se um dia Jesus nos encontrou, é porque Ele está recolhendo, Ele está ajuntando as suas ovelhas de volta, Ele está acolhendo isso. Aí o texto continua falando: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E aí, se a gente lembrar de que o pastor diariamente, ele saía da fazenda, passava pelo deserto e levava as ovelhas para o oásis. E aí era essa questão que eu falei, de que a ovelha ela tinha esse medo até do próprio reflexo dela na água. Então a ovelha, muitas vezes o pastor tinha que conduzir a ovelha para a água, e tinha que ser riacho pequeno, porque também ela se afogava. E às vezes, quando elas tinham medo, existiam algumas ocasiões, e existem até hoje, que o pastor tinha que dar água na boca dessas ovelhas, porque ele tinha que conduzir elas para pastos verdejantes. Porque a travessia de sol era algo muito desgastante, a travessia num deserto era algo desgastante, mas esse pastor, ele levava elas para um lugar que ia ter comida e descanso. E aí a gente vai ter... e aí também, da mesma forma, esse caminho de volta. Então, por causa dessa fragilidade, o pastor ele também tinha que conduzir
com muita calma. Ele às vezes tinha que sair muito cedo para não pegar um sol muito forte. Ele tinha que voltar no final do dia para também não pegar sol forte, mas para não pegar também muito frio. Então existia todo esse cuidado. E é por isso que daí quando nesse caminho de volta, Davi escreve: guia-me pelas veredas da justiça. Veredas fala sobre caminhos, traçados. Então, ou seja, pelas veredas da justiça do seu nome. E ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aí, ele fala: teu bordão e teu cajado me consolam. Por quê? Ter um pastor, ser conduzido por Jesus, não nos garante de que o caminho para o oásis e o caminho de volta para casa vai ser fácil. Não nos garante que não vai ter problema. Não nos garante de que, assim como para Davi apareceu uma vez um urso e um leão, e ele teve que matar o urso e o leão para proteger as suas ovelhas. Então, ou seja, Davi colocou a sua vida em risco para proteger ovelhas. Porque ele colocou a sua vida em risco para lutar com um leão. E aí a gente vai ver o cajado ele tinha 3 funções. O cajado ele tinha uma curva assim, e o cajado ele tinha uma função de puxar a ovelha quando ela estava indo para o lado errado. Ele puxava a ovelha pelo pescoço. Quando às vezes elas estavam nisso, ele tinha que tocar nelas, bater nelas para ajuntar elas para elas não ficarem espalhadas. E também algumas cajados tinham uma ponta um pouco mais afiada, que era isso que ele usava para proteger as ovelhas dos perigos, seja por qualquer coisa que aparecesse. Então a gente vai ver esse texto de que Deus nos guia pelas veredas da justiça. Deus nos guia entre o deserto e o oásis, e o deserto e a casa, e a nossa proteção. Ele nos guia pelo seu amor, ele nos guia quanto à presença. E ainda assim, quando eles chamam esse vale da sombra da morte, nesse caminho que eles faziam todos os dias, um dos caminhos para voltar, para ser mais rápido, era alguns caminhos que era tipo algumas beiras de montanha que era muito estreita, eram uns caminhos bem tortuosos, e de que eles chamavam de vale da sombra da morte. Então, ou seja, ainda que eu ande por esse lugar perigoso, que podia ter chance de cair e morrer, ainda assim, Ele está comigo. Então, ou seja, a garantia que a ovelha tinha é que ela não estava sozinha. A garantia é que ela não ia se perder, porque ela tinha um pastor cuidando dela. A garantia que nós temos hoje é de que nós estamos, às vezes, nós estamos nessa vida no meio do deserto, caminhando para um oásis, e às vezes estamos num deserto, caminhando de volta para casa, para o nosso lar celestial, e a gente pode ter a tranquilidade de que Deus nos guia pela justiça. Ele nos guia pelo teu amor, Ele nos guia e a gente não precisa temer, porque Ele está conosco. A gente tem um bom pastor que cuida da gente desde o dia que a gente levanta. Salmo 139 fala que antes de que a gente fosse ser concebido, antes de qualquer coisa, Deus sonhou conosco. A Bíblia fala: ainda enquanto eu era substância não formada, Ele pensou em nós. Ele fala, Ele nos pensou, Ele nos amou e nos escreveu cada dia de nossa vida em seu livro. Sabe, Deus ele tem esse cuidado com a gente, não é simplesmente hoje porque nós estamos em Cristo, mas Ele cuida da nossa história desde o dia, mesmo antes do dia da gente nascer. Então a gente vai ver esse cuidado de Deus em todas as coisas. Então esse salmo ele nos deixa nisso, de que Deus está conosco. E aí, o verso 5 fala: prepara-se uma mesa na mesa dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se faz transbordar. E o verso 6, que é o meu favorito, que fala: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. E aqui a gente vai ter uma dinâmica também de que quando você recebe uma visita na sua casa, no Oriente Médio, lá na região de Israel, o que eles faziam? Como vinham pessoas estrangeiras de outras nações, de outras coisas, às vezes as pessoas não agradavam tanto, e aí às vezes tinha alguns ataques. A gente vai ver em Juízes, de que uma pessoa ela vai receber um visitante estrangeiro, e outras pessoas da cidade queriam atacá-los, queriam saqueá-los. Então era muito comum a pessoa receber uma visita e botar
2 seguranças, 2 pessoas, 2 parentes, 2 amigos, 2 pessoas da família, do clã, para proteger na porta de casa. Só que aqui é interessante de que, quando nós estamos na casa de Deus, e aqui ele diz, na presença de Deus, na casa do Senhor, que é a presença de Deus, quando nós estamos diante de Deus, Ele põe 2 coisas para nos proteger: a sua bondade e a sua misericórdia. Os seguranças que Deus coloca para nos guardar todos os dias é a bondade e a misericórdia. Então, ou seja, é certamente de que nós não vamos embora da casa de Deus, nós não vamos embora da presença de Deus, porque Ele é o nosso pastor que nos comprou para si. Então a gente pode ter essa tranquilidade de que nessa jornada entre casa e deserto, casa e oásis, nós estamos, sempre que nós estamos às vezes atravessando um deserto da vida, e às vezes o deserto, gente, não é somente uma estação ruim, mas às vezes o deserto é a jornada da fé mesmo, porque nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dias que nós não vamos querer sequer levantar. Mas a gente pode ter a tranquilidade de que o nosso pastor está nos conduzindo. O nosso pastor está cuidando da gente, e de que talvez a gente está indo para um oásis que vai nos ter provisão de comida, vai ter nos provisão de segurança, de descanso. E a tranquilidade que a gente pode ter é de que nós temos um lar para voltar. Nós temos um lar eterno, nós temos um Deus que cuida da gente, e de que enquanto a gente não chega nesse lar, enquanto a gente não chega lá, tem 2 pessoas, tem dois seguranças que Deus mandou para nos guiar, que é a sua bondade e a sua misericórdia. A sua misericórdia. A Bíblia fala que a bondade e a misericórdia se renovam a cada manhã. Então, ou seja, todos os dias nós temos a bondade de Deus, nós temos a misericórdia de Deus, nós temos a graça de Deus que nos conduz com graça e amor. Então, nós temos a presença de Deus, essa é a garantia do bom pastor, a garantia de que nós temos Ele, e um dia nós vamos voltar para casa para sempre e ter Deus conosco. Então, o que a gente aprende com tudo isso, já para a gente caminhar, para encerrar? Jesus, Ele continua sendo suficiente. Jesus, Ele continua sendo tudo que nós temos. É algo que a gente aprende também, de que os problemas da vida e os desertos são inevitáveis, mas nós temos a esperança de que nós temos um lar para retornar. Nós temos um lar eterno que vai nos guardar e vai nos proteger. E antes da gente orar, eu quero falar com vocês as próprias palavras de Jesus. Em João 10, o próprio Jesus nos diz, já para a gente realmente encerrar, Jesus fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas. O empregado foge quando vê o perigo se aproximar. Ele abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e não nos interessam. Então o lobo as ataca e dispersa todo o rebanho. O empregado foge porque ele trabalha apenas por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço cada uma das minhas ovelhas e dou a minha vida por elas. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral e também vou trazê-las de volta. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E outro texto fala também que Ele é o pastor que deu seu sangue eternamente por nós. Lucas 15 fala sobre a história da ovelha perdida. E eu ouvi uma vez também um relato lá de Israel de um pastor de ovelhas e muitos conhecem essa história de que um dia ele com as suas ovelhas, e aí tinha uns turistas lá tirando fotos dessas ovelhas, e uma determinada ovelha que tinha fugido, ele estava de volta com ela no colo, mas em determinado momento esse pastor ele tem que pegar essa ovelha no colo e quebrar a pata daquela ovelha. E esse era um costume que os pastores eles têm que fazer, porque ele não podia permitir que aquela ovelha fugisse de novo, sabe? E aí ele fala, porque ele falou que ele conta na história, no relato dele, de que
aquela ovelha uma vez, ela estava quase sendo morta por uma cobra, e ele chegou naquele momento de salvar ela e de livrar a vida dela. E ele fala que ela voltava toda vez que fugia, caía em algum lugar, voltava toda suja, toda machucada, voltada cheia de gravetos, então estragava a lã dela, então ou seja, ela já não era mais útil para dar lã, ela não era mais útil para dar dinheiro, para dar lucro, ela já se tornava não somente inútil, mas também um prejuízo. Só que ele fala, eu prefiro talvez ter que machucar ela e ter que causar uma dor de quebrar a patinha dela, de trazer essa dor, mas porque eu não posso perder ela. Ele fala, muitos me aconselham a abandonar essa ovelha perdida, muitos me aconselham a largar essa ovelha que só dá problema e prejuízo, mas ele fala não. Ele fala, dói muito mais em mim em ter que quebrar a patinha dela do que dói nela. Só que agora, ao invés dela ter que voltar com o rebanho, ela tem que voltar comigo no colo, porque ela já não está mais capaz o suficiente para andar sozinha. E sempre que eu ouço essa história é bem comum em Israel, e acontece de forma muito comum, porque é uma prática entre os pastores, que Deus ele nos trata como essa ovelha. Às vezes, gente, a gente não tem nada de bom para oferecer para Deus. Você pode ser o cara mais especial da terra, a gente não é bom. No fim das contas, a gente é mal, a gente pensa muito por nós mesmos, nós somos egoístas. Muitas vezes nós simplesmente esquecemos de Deus no nosso dia, na nossa vida. Deus é só uma oração de bom dia, uma oração de boa noite. E Deus, ele podia talvez ouvir o conselho das outras pessoas, tipo, por que você não abandona esse povo? Por que Deus não simplesmente esquece da gente? E Deus, assim como esse pastor, ele não teve a necessidade de quebrar a nossa pata, mas ele teve que mandar alguém para morrer em nosso lugar. Ele teve que mandar alguém para sofrer por mim e por você, que somos falhos, que falhamos ontem, provavelmente falhamos hoje e provavelmente vamos falhar amanhã. E mesmo assim, quando nós fugimos desse curral, quando nós fugimos desse rebanho, Ele vai atrás com o cajado, nos traz para perto, limpa a nossa ferida, limpa os nossos machucados, limpa toda a sujeira. E às vezes, se necessário, Ele vai quebrar a nossa pata, mas a certeza que a gente tem é que Ele vai nos pegar no colo. A certeza que a gente tem é de que esse bom pastor, Ele nos trata como se nós fôssemos únicos. A Bíblia fala de que o pastor da ovelha perdida, em Lucas 15, ele deixa as 99 para buscar a 100. E gente, não faz sentido. Se você tem 100 e você perde uma, é melhor você ficar só com as 99, porque a chance de você perder mais alguma no meio do caminho, quando você for resgatar essa perdida, é a chance de você perder mais uma. Não fazia sentido para esses pastores irem atrás de uma ovelha perdida. Mas a Bíblia fala de que Deus vai atrás da ovelha perdida. A Bíblia fala de que Deus vai atrás da gente, mesmo a gente caindo no mesmo buraco, mesmo a gente se perdendo, às vezes como uma ovelha míope, se confundindo e saindo e errando o mesmo caminho. O caminho da ovelha é o mesmo, é da casa para o deserto, para o oásis, e a ovelha se perde. E mesmo tantas vezes a gente vai se perder, mas Deus, Ele nos conduz como bom pastor. E eu quero te convidar a você ficar em pé para a gente orar e a gente cantar mais uma canção. E a gente precisa ter essa humildade de reconhecer de que, gente, às vezes o que a gente vai ter... Eu falei semana passada, algo que às vezes eu tenho, que Deus tem falado comigo, é que às vezes o que a gente tem para oferecer para Deus não é nem mais o nosso coração. Às vezes o que a gente tem para oferecer para Deus são algumas migalhas que nos restam dos nossos dias. Às vezes, ao longo de uma semana toda, a gente, cara, são 2 horas dentro de um culto, 2 horas no estudo, tipo, não é nada. Você está falando de que é menos de 0,5% da nossa semana para Deus. E às vezes o que a gente entrega é tão pouco. Mas assim como o pastor comemora com tanta alegria o resgate da ovelha perdida, Deus, Ele comemora o dia que nós chegamos perto dEle com um coração humilde, com um coração quebrantado e fala: Deus, o que eu tenho é isso. Deus, o que eu tenho para te oferecer não é muito.
O que eu tenho para te oferecer não é muito, mas é o que restou do meu coração. E a Bíblia fala que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e daqueles que têm o espírito abatido. Ele cura as feridas daqueles que têm um coração humilde e disposto a ouvi-lo. O verdadeiro sacrifício que Deus quer de nós não é 24 horas do nosso tempo, mas é 24 horas do nosso coração. Porque o que agrada a Ele não são os sacrifícios, mas é o coração. É um coração contrito diante dEle. E Ele fala que Ele habita num lugar alto, num lugar tão santo. Mas Ele fala, só que a Bíblia coloca, mas também eu habito com aqueles que são humildes de espírito, contritos de coração, para dar um novo ânimo e um espírito de humildade àquele que tem um coração disposto a me obedecer. Jesus, nós não temos, Pai. Nós não temos nada para te oferecer de bom, Jesus. Jesus, se nós formos pôr no papel, Pai, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, os defeitos que nós temos em nós, e se nós formos tentar comparar com aquilo que nós podemos ter de bom, Pai, nós sempre vamos sair devendo, porque nós somos falhos. Pai, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, muitas vezes nós somos míopes como as ovelhas, Pai, e nós não sabemos por onde andar, nós não sabemos o caminho de volta para casa. Jesus, nós reconhecemos que nós precisamos do bom pastor, nós precisamos de você, Jesus, que nos conduza. Nós precisamos que o Senhor nos conduza a nossa mente, o nosso coração e os nossos pensamentos, porque nós sabemos, Senhor, que nós vamos falhar, Pai. Jesus, recebe o nosso coração como uma oferta de amor, Papai. Recebe, Pai, o nosso coração, Senhor. E Jesus, nós te falamos, o Senhor é o meu pastor. Tudo que você é, Jesus, é suficiente. O Senhor é suficiente. Jesus, nos leva para águas tranquilas, nos leva para águas de descanso, Pai. Às vezes, Pai, nós temos medo, Pai, das águas, nos assustam. Às vezes, Pai, coisas da vida nos assustam. Senhor, se necessário, nos pega no colo, Senhor. Nos protege com sua mão de amor e de cuidado. Ainda que fosse, Pai, pelo vale da morte, ainda que fosse pelo dia difícil, ainda que nós caíssemos no vale da morte, eu sei que o Senhor nos resgata. Nós sabemos que o Senhor nos pega no colo como uns cordeirinhos e nos apacenta. E Pai, a Tua bondade e Teu amor nos seguem. Nos permita, Pai, jamais sair da Sua presença. Pai, nos livre de sair do Seu curral. Nos guarde na misericórdia e na bondade do Senhor para sempre, Senhor.